Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está posicionado, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Enquanto alguns irmãos localizam o texto, eu quero fazer uso dessa oportunidade e agradecer muito ao nosso Deus pelo privilégio de conhecê-los pessoalmente. Já havia acompanhado alguns cultos por intermédio do Facebook, e hoje eu estou feliz de poder estar com vocês aqui e poder estar aqui dessa vez como pregoeiro da palavra. Deus abençoe o pastor Rosinei Paulino, muito obrigado pelo privilégio. Presbítero Rafael Lemo, Deus abençoe. Micael Piacice, cooperador de Deus, e a todos os obreiros que estão trabalhando aqui nesta formidável igreja e tão linda congregação. Me faz acompanhado hoje do meu irmão, presbítero Vinícius Santana, meu amigo William, sua esposa, nossa irmã Dani, e a missionária Marli. O William e a sua família esteve conosco à tarde, e não deu nem tempo de passar em casa, tive que passar em outro lugar e correr para cá. Eu já peço perdão antecipado pelo meu atraso. Peguei um pouquinho de trânsito, mas o Senhor nos deu vitória, e por isso estamos aqui. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim para nós: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. Versículo de número 8. E Jesus, e vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés, dizendo: Senhor, e você diz amém. Amém. Se acomode, por favor, se acomode. Glória a Deus. Quantos me ouvem, diga amém. Amém. Esse texto que nós fizemos uma leitura, ele está girando em torno de um termo, e eu preciso fazer você entender a complexidade do propósito de Deus para nós aqui essa noite. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele está inserido em um texto exclusivo. Nenhum dos outros evangelhos neotestamentários vai escrever esse ato milagroso de Jesus às margens do lago de Genezaré. É interessante nós notarmos aqui no texto, e eu quero ser muito preciso no que eu vou dizer, eu preciso fragmentar aqui e fazer você entender as palavras-chave que saltam do texto para a nossa compreensão. É evidente que nós que estamos aqui já possamos ter lido, como também foi cantado esse texto quase agora para a nossa irmã Lucrécia. Mas eu preciso fazer você entender as palavras-chave que saltam do texto. Esse texto aqui realça a coluna dorsal do início do discipulado de Jesus para com seus futuros discípulos que o acompanhariam. A primeira informação que nós apreciamos no texto é que Jesus está direcionando uma grande multidão que acabou de sair com ele de uma sinagoga. O presente momento, Jesus, ele é um mestre que está alcançando uma fama sobressaída em todo o território da Galileia. Na época de Jesus, a antiga Palestina, havia 3 divisões que compunham o país. Primeiro, a parte norte com Galileia. Segundo, a parte central pelo nome de Samaria. Terceiro, a parte da Judeia contendo Jerusalém, a capital religiosa daquela época. Jerusalém é a capital religiosa dos judeus, mas a capital política na época de Jesus era Jericó, uma das cidades mais belas da antiga Palestina. Nesse texto aqui, nós encontramos Jesus levando esta grande multidão para as margens deste lago ou desta praia. E é bom salientarmos aqui que o lago de Genezaré também é chamado por outro evangelho como Mar da Galileia, por outro evangelho chamado também como Lago de Tiberíades. Só para termos compreensão geográfica do ambiente que Jesus está, haviam 9 cidades que faziam ali
a circunferência com esta praia, com este lago. Genezaré é um rio que saía do monte Hermon e vinha fazendo carreata por dentro do deserto e desaguava sobre o Mar Morto. Perceba que coisa curiosa, é que esse rio nasce em um monte e termina na parte mais baixa da terra. Porém, quando ela deságua sobre o Mar Morto, ela morre. É uma das águas que possui o maior nível de sal. Então perceba que não é de onde a água está saindo, mas é para onde a água está saindo. O curioso é que por onde esta água passa, ela traz vida. Por onde ela toca, ela conduz vida. Então aqui já tem uma revelação de Deus para nós. O importante não é somente observarmos a palavra. O importante aqui é deixar a palavra passar. Existem duas coisas que são curiosas no texto aqui. Por que Jesus está levando essa multidão de pessoas para as margens desse lago chamado Genezaré? Existem detalhes históricos aqui inseridos no texto. Olha que coisa curiosa. Jesus tem acesso a 2 tipos de porta. Quantos tipos de porta? 2 tipos de porta, a porta de cima e a porta de baixo. No prezado momento, Jesus é um fenômeno dentro da Galileia. Geograficamente falando, na época de Jesus, haviam 204 vilarejos, muito populosos. O menor vilarejo que havia dentro da Galileia era o vilarejo de Nazaré. Isso é bom aqui, é muito curioso isso, porque Jesus, ele tabernaculou entre os homens, mas ele é o Filho de Deus e também é Deus. Jesus tinha por objetivo salvar todos os homens, mas ele escolhe a Galileia em um pequeno vilarejo chamado Nazaré. Perceba que numa ordem muito sobrenatural e não natural, nós encontramos o maior propósito de Jesus, porque numa ordem natural, nós aprendemos que aquilo que é grande vai ficar com aquilo que também é grande. Já Jesus, ele é grande que se fez pequeno para habitar nos pequenos, para fazer o pequeno virar grande. Não, precisa pegar isso aqui. Isso dá um nó na mente que é muito naturalista, porque gente naturalista entende que para crescer em um lugar eu preciso ir para um lugar grande, porque o lugar grande vai me dar oportunidades grandes para que aquilo que é grande dentro de mim salte de mim para fora e eu possa crescer em uma plataforma grande. Só que a maior revelação do texto está em Jesus. Ele é grande, se faz pequeno, fica num ambiente pequeno, com pessoas pequenas, para fazer todos os pequenos a entenderem que o ambiente não tem poder de definir quem serei, mas o ambiente vai me apresentar e mostrar que eu sou grande. Levante a mão, por favor, quem quer em profecia. E eu já vou liberar de olho aberto para quem me ouve. Quem me ouve diz amém. Amém. Perceba que o ambiente é chamado Nazaré. Qual é o nome? Nazaré. A palavra Nazaré vem do termo hebraico Netzer. É o mesmo termo que utiliza o profeta Isaías quando vai profetizar sobre Jesus e vai dizer que do tronco de Davi nasceria o renovo. Nasceria o... Então Jesus, ele vem de Nazaré, ou seja, ele é da cidade do renovo, trazendo renovo para quem quer viver algo novo. Perceba que o renovo é a renovação daquilo que é velho. E a maior dificuldade nossa no decorrer da nossa vida é entender o que é velho e o que é novo. Porque tem coisa que é velha, mas eu acho que é novo. E esta noite Deus quer fazer alguém entender que aquilo que é velho, mas está ocupando o lugar do novo, vai sair, porque o novo está chegando para você. Eu senti Deus aqui. Então o que é grande se faz pequeno para pegar os pequenos e fazer virar grande. Nazaré é a cidade mais... escuta isso aqui. Nazaré é o menor vilarejo. Não ultrapassava de 500 pessoas. Charles Swindoll diz, no livro História de Jesus, que havia 200 pessoas. Quantas pessoas? Que trabalhavam com agricultura. Perceba que o ofício de trabalho na época de Jesus, aonde ele morava, boa parte da cidade trabalhava na agricultura. Então Maria não é somente Maria, é Maria da roça. E o mais curioso é porque Maria entra como um ditado em todo mundo. Se existe alguém que pode chamar, que tem uma barriga de rei, foi só Maria, porque ela deu a luz ao rei dos reis. Então Jesus nasce em um lugar por nome Belém, uma cidade rodeada de montanhas e calcário. Vai nascer em um lugar pequeno, É curioso isso, porque segundo o doutor William Buckley, vai trazer a nós, segundo a história da época de Jesus, porque onde ele nasceu, existe uma igreja católica por nome de Natal. Toda a casa em Belém era feita nas montanhas. E todo o estábulo era feito a nível abaixo da casa. Todos que queriam adentrar um lugar onde ficavam os animais, tinha que descer um formato de um barranco. E a porta desse estábulo era pequena. Perceba que aonde Jesus vai nascer, quem quer ver Jesus primeiro tem que descer, depois se abaixar. Eu não consigo ver o que é de cima de pé, eu só consigo ver o que é de cima se prostrando. É curioso porque ele nasce no estábulo, mas é colocado na manjedoura.
O estábulo é o lugar dos animais, ovelha, cabra, bode. Como cordeiro de Deus, ele nasce no estábulo. Mas como pão da vida é colocado na manjedoura. Manjedoura é lugar de comida. Então perceba que ele nasce no lugar do cordeiro, mas é colocado no lugar da comida. É uma revelação de Deus para alguém aqui. O ambiente não tem poder de impedir aquilo que Deus projetou para nascer. Não, alguém precisa pegar essa revelação aqui. O ambiente não tem poder de impedir aquilo que Deus determinou para nascer. Alguém disse, não tem lugar em cima, só tem lugar embaixo. Aí disse, serve. Porque nada de baixo tem poder de impedir aquilo que é de cima crescer. Ele nasce num lugar pequeno. Lugar pequeno fica pequeno para aquilo que é grande. Jesus torna Nazaré conhecido. Ele começa a pregar. Ele é um mestre de quinta essência, alguém que domina a lei, conhece a palavra. Jesus tem acesso a 2 tipos de porta, eu disse. Ele tem acesso à porta de baixo e tem acesso à porta de cima. As pessoas que começam a seguir Jesus entendem que ele não somente tem acesso à porta de cima, mas é a porta para cima. Ele tem total compreensão e conhecimento do que ele fala. Jesus tem um vestuário de baixo, mas quando abre a boca parece que é de cima. Quando ele começa a pregar nas sinagogas, as pessoas entendem que essa pessoa que começou a pregar de um pequeno vilarejo é alguém destacado da maioria. Então ele começa a pregar nos 204 vilarejos. Todas as portas das sinagogas, no presente momento, estão abertas para Jesus. Só que as pessoas não estão querendo ver a porta de baixo. As pessoas querem ver a porta de cima. E eu vou dizer uma coisa para quem me ouve aqui. A porta de baixo, quando se fecha, não fecha a porta de cima. Perceba que as maiores revelações da porta de cima só acontece quando a porta de baixo se fecha. Me permita aqui fazer um parênteses textual aqui, porque eu sou um pregador expositor. Certa vez estava João na ilha de Pátimos, na ilha de... Todas as portas se fechou para ele. Todas as portas de Israel se fechou para ele. O imperador pega ele e joga ele na ilha de Pátimos, uma pequena ilha em formato de meia-lua, bem próximo à Grécia. A porta da ilha de Pátimos se fecha. No capítulo 4, versículo 1, João diz: e eu vi uma porta que se abria. Eis! Eu estou pregando para alguém que Deus quer dar maturidade aqui esta noite. Todas as vezes que uma porta de baixo se fecha para um cristão, não é para você ficar resmungando e chorando aos cantos. É Deus te convidando a tirar os olhos da horizontal e começar a ver a vertical. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Podem até provisoriamente fechar as portas da igreja, mas não tem poder de fechar a porta do céu. 3 crentes pegou, vou repetir para esses 3 crentes. Escuta isso aqui. Nenhuma porta terrena tem poder de fechar a porta de cima. Oh glória. E perceba que a porta de cima só se revela. Quando eu entendo que a porta de baixo fechou para mim começar a olhar para cima. Então agora ele condiciona o povo a ir com ele à beira da praia. Jesus não leva o povo para qualquer lugar. Ele leva o povo aonde o texto identifica como Lago de Genezaré. E é bom salientarmos aqui que existem vários fatores históricos e muitos historiadores vão trazer aqui a ilustração do lugar onde Jesus está. O mais preciso entre eles também é o Dr. William Buckley. Ele vai dizer que este lugar é tão belo. E existem 3 derivações de tradução conotativa para o nome Genezaré. Escute que coisa curiosa. A Galileia era o território mais próspero de Israel. É o território mais próspero, não em riqueza de ouro, prata, mas em agricultura e beleza. Genezaré, como é chamado esse lugar da praia, havia algumas planícies que ficavam próximos a esse lugar, aonde Jesus está levando a multidão. A primeira tradução para o nome Genezaré é chamado de harpa. Por qual fator é chamado de harpa o nome Genezaré? Porque o ambiente era tão belo e estava rodeado de muitos tipos de árvores de fruta, mas os mais conhecidos eram árvores cipestres e palmeiras. Mas havia muitos frutos doces que brotavam às margens daquela praia. Alguém certa vez comeu e disse: este lugar possui frutos tão doces que ao comer desse fruto me dá desejo de cantar e me dá desejo de me alegrar, como se estivesse ouvindo um som de uma harpa. A segunda transliteração do nome Genezaré tem um sentido conotativo de jardim do príncipe, porque era impossível um lugar de gente pobre ter um pedacinho do paraíso como havia Genezaré. O lugar era bonito em beleza natural, era bonito e agradável de se ficar.
Nessa parte onde Jesus está, haviam muitos peixes, cardumes, que no período Piracema, como é chamado hoje, subia à superfície das águas durante a noite, para que pudesse então ter a multiplicação dos peixes. Este lugar era lindo, e alguém dizia: como é que o lugar pobre é tão rico mesmo sendo pobre? Terceira transliteração conotativa do nome é um sentido de jardim das riquezas, porque estava toneada de beleza natural. E alguém dizia: não é possível que um lugar tão belo como esse não seja tão apreciado pelos moradores. Olha que coisa curiosa, na sequência do texto, depois do versículo 1, encontramos Jesus guiando o povo para o lugar da riqueza, para o lugar da beleza, para o lugar dos cantos das harpas, para o lugar dos frutos doces. Mas existe uma dissonância textual que encontramos aqui, porque no ambiente de riqueza tem um pescador pobre, no ambiente de riqueza tem um pescador triste, no ambiente de doçura tem gente lavando a rede com o amargo da perda, no ambiente de vitória existe grandes perdas. E é neste ambiente que Jesus está conduzindo o seu povo. Nesta época aqui, Jesus está ainda carregado de seguidores. E existe uma diferença, caros obreiros que me escutam, uma diferença de seguidor para discípulo, porque seguidor só segue o que lhe convém, discípulo permanece até quando é exortado. O seguidor só fica enquanto agrada. Eu estou pregando essa noite para quem é discípulo, não para quem é seguidor. Oh glória! Seguidor, quando percebe que o negócio está estreitando, pula fora do barco. Seguidor, quando percebe que as coisas estão apertando, ele toma um novo rumo. Isso que eu estou falando é tão preciso, que em um determinado dia Jesus estava pregando um dos seus sermões exortativos, e uma grande multidão de pessoas se ausentou dele, e ele estava tão nervoso aquele dia, e não irado, mas nervoso com a condição de incredulidade, que Pedro vai se aproximando dele. E quando Pedro se aproxima, ele diz: Pedro, você também quer ir com o seguidor? Diz: não, Senhor, eu sou discípulo. E quem é e para onde eu irei? Porque só tu tens palavra de vida. Seguidor vem atrás de providência, provedor, oh glória. Discípulo vem atrás do provedor. Sabe o que o texto diz? Que a multidão está ali. Pedro vai ancorar o barco bem próximo à praia. Ele condiciona o povo para aquele lugar. Lugar aberto pode comportar o número de pessoas. Quanto mais gente, não tem problema. Quanto mais gente, melhor. As pessoas vão se aglomerando na beira da praia. Versículo de número 2 e 3 vai dizer para nós que Jesus se aproxima desse barco. Tem 2 barcos, 4 pescadores: João, Tiago, André e Pedro. Ele se aproxima do barco de Pedro e vai dizer assim: me empresta o teu barco. É a própria Bíblia que diz no versículo 3: e pediu-lhe. Essa palavra no grego tem um sentido de alguém que se aproxima amavelmente, com total humildade, e pede encarecidamente que alguém lhe ajude no ofício do que está fazendo. Jesus, ele pede para entrar. Isso é uma qualidade do próprio Cristo, porque Jesus não é mal educado. O mal educado é o diabo. Jesus, ele não entra sem ser convidado, ele não entra sem ser chamado. O que eu estou falando é tão sério que ele, quando vai se apresentar numa das cartas que estava sendo enviada à igreja da Ásia, ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Porque o coração é uma porta, mas não tem maçaneta, só tem trinco pelo lado de dentro. Só que o curioso do texto é que vai dizer que ele está batendo na porta. Se ele se apresentou dizendo que tem a chave de Davi, por que ele não abre? Porque ele é educado. Oh glória! É tão interessante que eu estou falando, e é misterioso o texto, porque a Bíblia diz que ele está batendo. Aí depois a continuação do texto vai dizer: se alguém ouvir a minha voz. Perceba, ele está batendo ou está clamando ou está chamando? Ele está batendo, mas quem está ouvindo a palavra sabe quem é que está batendo. Ele está fora com alguém que está fora, mas é de dentro. Pedro é de dentro, mas está fora. Então Jesus pede para aquele que está fora, mas é de dentro, para entrar para dentro. Mas aquele que empresta o barco, que é de dentro e está fora, deixa aquele de fora entrar. Diga amém. Tudo está fora, mas Jesus está dentro. Tudo está fora, mas Jesus está entrando para dentro. Oh, parece até redundante, entrando para dentro, mas não é. Isso aqui é a revelação de Deus. Ele entra, pede para Pedro afastar o barco, e ele se afasta o barco um pouco. Jesus tem total visão. Total vi? O que está na frente, o que está no meio, o que está atrás.
Só que o curioso do texto, e eu estou caminhando para o final, é que Jesus está no raso. Está no? Palavra-chave salta do texto. Primeiro ele pede, depois ele se assenta. Toda vez que um mestre, um rabino profissional se assentava, a cultura judaica traz para nós essa informação, que todos os discípulos ou qualquer pessoa que estivesse seguindo parava de falar, parava de fazer qualquer coisa. O assentar na Bíblia não é somente se acomodar. O assentar na Bíblia de um rabino quer dizer que ele vai revelar segredos que estão no fundo da sua alma. Escuta esse negócio aqui. Jesus está no raso com um monte de seguidor, mas ele se assenta para revelar o profundo no raso. Alguém acha que só vai ouvir o profundo no profundo. Só que Jesus se assenta no raso para dar para aquele que está raso profundo. O curioso isso aqui, porque o maior desejo de Deus não é fazer a gente rasa. O maior desejo de Deus é pegar a gente rasa e fazer ele ser profundo. Porque a pior coisa da vida é ter gente no profundo, mas sendo raso. Gente rasa não entende o profundo. Gente que está no raso só tem vista. Gente que está no profundo tem visão. Fechei. Gente no raso tem vista. Gente no profundo tem visão. Há uma diferença precisa. E isso eu esclareço aqui no âmbito muito espiritual. Porque se nós andássemos por vista, não estaríamos aqui. Mas eu prego para uma igreja que tem visão. Visão, visão, visão. Percebe que quem tem visão é diferente. Crente que tem visão é diferente. A gente é chamado de doido. E não é de hoje não. A gente põe a máscara, põe um álcool e já vem para a igreja. Gente que tem vista diz é doido. Gente que tem Deus diz é corajoso. Jesus nunca vai tirar o profundo sem tratar com você no raso. O profundo serve de aprendizado para quem está no raso. Porque toda vez que alguém ouve o profundo no raso, lá na frente vai ser convidado a sair do raso para o profundo. Eu quero liberar uma profecia para você que me ouve. Chega de viver no raso. Tem gente ouvindo o que é profundo, mas vendo o que é raso. E o céu convida a igreja hoje. Para quê? Para sair do raso e começar a comer o que é profundo. Pedro está lavando a rede. Está lavando a? 3 coisas cai na rede de um pescador que não pesca nada. Primeira coisa, areia. Segunda coisa, pedra. Terceira coisa, alga. Lá no Pernambuco, eu sou filho de pernambucano, sangue pernambucano, quente. Meu pai utilizava tarrafa em um lugar chamado açude. Toda tarrafa tem um fundo, um pouco de chumbo. O propósito do chumbo é fazer que a rede que está nas mãos do pescador, ao cair na superfície, as águas se afunde. Porque o desejo dele é pegar tudo que está de baixo para cima. Esse é o propósito de toda a rede. Aí Pedro está tirando da rede areia, pedra e algas. Ele empresta o barco para Jesus subir. O curioso do texto aqui, e eu quero salientar, é que depois que ele fala o profundo no raso, ele vai chamar uma pessoa para subir no barco. Quantas pessoas? Mas aparece no texto 2. Eu vou abrir de novo o texto. Porque tem pessoa no texto que não tem nome, mas está no barco. O importante, pastor Rosinei, nunca é ter nome. O importante é estar no barco. Haverá pessoas na sua vida que nem vai ter nome na história, mas só estar com você vai ser abençoado. O barco não é só de Pedro. O barco é de Pedro e de André. Quando Jesus sobe no barco, tem um monte de seguidor no raso, mas ouvindo que é profundo. Perceba que coisa curiosa, meu amigo William. Todo mundo pode estar no raso, ouvindo o que é profundo. Mas nem todo mundo que ouve o profundo no raso vai para o profundo. Muita gente tem acesso ao raso porque é fácil. O difícil é subir com ele no barco para o profundo. Porque para o profundo ele não chama qualquer um. O desejo de Deus, meus amigos obreiros que estão no altar, o desejo de Deus é que todos vão para o profundo. Mas nem todo mundo consegue compreender a riqueza do raso. Sabe o que eu acho bonito do texto aqui para nós? É que tem uma multidão no raso. E multidão quem te toca é homem. No secreto quem te toca é Deus. Não, eu vou falar de novo, pastor Rosinei. Aqui que está o segredo da mensagem que eu estou pregando, o ápice da mensagem. O maior desejo de Deus é esse:
Não é que você esteja no meio da multidão, é que você esteja no secreto. O que eu estou falando é tão preciso, que no Novo Testamento, quando Tiago toma a palavra, no primeiro concílio da igreja, ele vai trazer à memória uma profecia que foi profetizada pelos profetas antigos. E ele vai dizer assim: e Deus restaurará a tenda de Davi. Mas por que Deus não restaura o templo de Salomão? É porque no templo qualquer pessoa entra, mas na tenda só entra um. Estou sentindo Deus aqui. Na tenda de Davi só tinha uma coisa dentro da arca, e não poderia entrar um monte de gente para ver a arca. Era um de cada. Oh glória. Sabe que Deus lembra alguém? Ei, quando você é prédio qualquer pessoa entra, mas quando você é tenda só Deus entra, só Deus tem acesso, só Deus faz. Oh glória. No raso eu tenho vista, mas Deus quer mostrar para mim que aquilo que eu vi no profundo, mesmo no raso, me deu visão. Como é que eu testo aquilo que eu ganhei? Não é ficando onde eu estou, é indo mais além. Vou dizer uma coisa para você. Naquele período aqui, isso aqui é linguagem espiritual. Pedro, para Pedro, aquele período encerrou o ofício do seu trabalho. Lavar a rede é terminar por um período para retornar depois. Perceba que aquilo que Pedro está terminando, Jesus está começando. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. O que Pedro está terminando, Jesus está começando. Porque Deus não é Deus de final, é Deus de recomeço. Quando Pedro está terminando, ele está começando. Ele vai dizer assim: Pedro, sobe no barco. Sobe no. Perceba que enquanto ele está fora ele pede, mas quando ele entra ele manda. Quem já tem Jesus no barco sabe quando ele manda. Porque quando ele entra ele domina. Quando ele está fora ele pede, mas quando ele entra ele manda. E não tem esse biquinho de falar que não vai, tem que entrar e acabou. Esse Pedro, você está de fora, mas é de dentro. Agora pega tudo que está fora e traz para dentro e empurra o barco. Sobe no barco, André e Pedro. Quando sobe no meio do barco, ele chega no meio do mar. No meio do... O clímax da profundidade do mar, ou do lago, da praia, está ali, no meio. Quando chega no meio, existe uma coisa que vai ocorrer aqui no texto. Eu acho curioso isso. Porque Pedro sobe num barco chamando Jesus de mestre. Quando ele chega no meio do mar, a ordem é dada. Qual ordem? Você vai lançar a rede. Vai lançar a... Você vai pegar aquilo que está dentro, mas estava fora, e vai jogar para fora de novo. Porque rede não é lugar de ficar no raso. Rede é lugar do profundo. Então você está usando a rede no raso, achando que vai pegar o que é profundo. E eu vim te mostrar que aquilo que você quer ir no raso, eu tenho no profundo. Quando ele joga de dentro para fora, só que ele jogar para fora, ele vai fazer assim, ó: mestre, eu trabalhei. Eu vou ler aqui o texto. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada apan. Memoriza essa palavra, nada apan. Percebe que Pedro está no fundo com que é vista, com que é raso. Mestre, vista. Trabalhei, vista. Nada apanhei, vista. Mais visão. Sobre a tua visão. Palavra, visão. Lançarei, visão. A visão. A rede. Perceba que no ambiente de profundidade não tem espaço para vista. Quando o Pedro está no profundo, lembrando do raso, ele diz: opa, quando eu trabalhei sem ele, era uma coisa, agora com ele é outra coisa. Todo mundo que vai profundo sempre dá desculpa. A maior resposta para quem está colocando desculpa para Deus usar é essa. Porque tudo que Deus chama profundo põe desculpa. Eu não consigo, eu não sei nadar, eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sou bombeiro, eu não sei servir água, eu não sei limpar a igreja. Isso é desculpa. Só que quando Deus leva a gente para o profundo, é que Ele já entregou o profundo no raso. Pedro vai com vista para o lugar de visão. Só que quando ele percebe que não tem para onde correr, ele diz: opa, lembrei, Senhor, o que eu ouvi no raso. Ei, não é sobre mim aqui, é sobre o Senhor. Ele joga a rede, joga. Tem duas coisas que eu acho linda no texto aqui. Primeiro, porque Pedro tem a rede de baixo e Jesus tem a rede de cima. O que eu estou falando tem consonância, porque Jesus trouxe uma multidão de peixe.
para a beira da praia. Só que não foi com a rede que Pedro, foi com a rede que Deus deu. Tem duas redes no texto, a rede visível e a rede invisível. A invisível pega o que é da terra, a visível pega o que é do mar. Só que Pedro foi fisgado na terra e agora está na água. Pedro está na rede com rede. E ele não sabe que está na rede mesmo portando a rede. Quando ele joga, ele vai colher tantos peixes. E eu vou ler aqui com você. Versículo de número 6. E fazendo assim, colheram. Calma aí. Peixe não se colhe, peixe se apanha. Colher é resultado de quem planta. Por que o texto não diz apanhou, mas diz colheram? Perceba que Pedro falou o que é certo. Eu nada apanhei, nada apanhei. Porque quem vai para o mar apanha, não colhe. O colhe é de semente, semente de árvore, árvore de fruto. O que o céu está revelando para nós aqui nesse texto? É que Pedro na beira da praia semeou o barco. Ele semeia na praia emprestando. Mas o céu não vem empréstimo, o céu vem semeadura. Enquanto alguém está vendo empréstimo, o céu está revelando semeadura. Oh glória. E eu vou dizer uma coisa para quem veio para mim terminar aqui. Deus não deve nada para ninguém. O banco celestial não paga com aquilo que você semeia, mas dá com juros muito mais do que você semeou. Pedro semeia sem saber que semeou, e vai colher sem saber que semeou. A Bíblia diz que o ato do milagre é tão profundo que Pedro não consegue falar, só consegue acenar. Lembra de Zacarias? Entrou falando, mas com a porta fechada. Saiu mudo, mas com a porta aberta. Senti Deus aqui. Você até entrou falando, mas com a porta fechada, mas vai sair calado com a porta aberta. Oh glória. Eu vou liberar para essa igreja, porque eu sei que é uma Assembleia de Deus. Nós adentramos aqui falando tudo que tinha para falar, mas com porta de acesso fechada. E o céu usa a minha boca para dizer: vai sair calado, chorando de alegria, mas com todas as portas abertas. Quem acredita nesta palavra, levante a mão, por favor, e solta uma palavra de oração a Ele, porque Ele merece. Pedro sobe chamando ele de mestre. A palavra mestre no grego tem o sentido de alguém de autoridade, encarregado. Alguém que é superior porque exerceu um poder maior sobre mim, porque tem alguma coisa que eu não tenho. Pedro sobe chamando ele de mestre, mas vai descer chamando ele de Senhor. A palavra Senhor aqui é kurios no grego. Esta palavra só era lançada sobre uma divindade. Pedro acha que Jesus é de baixo, mas sai vendo que ele é de cima. Eu vou falar de novo. Ele sobe chamando Jesus com o nome que é de baixo, mas sai vendo que ele tem poder em cima e poder embaixo. É muito fácil entregar um barco vazio. O difícil é sair quando ele está cheio. Pedro aprende uma lição poderosa, eu libero para você. O que Pedro queria era provisão. Provisão é passageiro, provisório. Escuta isso aqui. O segredo nunca foi o maná, o segredo sempre foi a nuvem. Tem dois tipos de pessoas no deserto: o que olha para o maná e o que olha para a nuvem. Gente que entende que o segredo está no provedor, no corretor da providência. Providência transitória. E Deus dá providência para quem precisa, porque a palavra providência no latim é providentia, ou seja, se antecipar sobre algo. Já percebeu que Deus te dá algo que você não pediu? Providência. Providência nem sempre é o que você está precisando de momento. Então Deus vai dar o que você não precisa no momento, para que quando chega o momento você veja que Ele é bom. Pedro entendeu. Perceba que ele sai do barco atrás de Jesus, chamando ele de Senhor. Mas se Pedro, agora que você sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você vai ser. Porque antes você tinha a rede que pegava o que tinha dentro d'água,
Mas eu te dou a rede que pega o que está na terra. Pedro, antes você tinha uma rede que era física, hoje eu te dou uma rede espiritual. Libera essa palavra para quem me ouve. A igreja aprendeu por esses dias que o segredo não é providência, o segredo é provedor. Fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração por você. Eu tenho uns minutos ainda. Mas eu acho que nesse negócio de provedor e providência, porque a gente busca providência e tem gente que se perde na providência sem entender que foi o provedor que deu. Coisa boa é entender que enquanto eu busco o provedor, ele dá acesso às providências. Já percebeu que coisa linda é o que Deus está fazendo conosco essa noite? Você nem veio buscar a providência, mas Ele está te dando aqui hoje. Só que Pedro descobriu da melhor forma quem é Ele. Dá um Mi maior para mim. Pedro descobriu quem é Ele. E o Senhor me fez lembrar desse cântico porque eu amo demais. Esse cântico que eu gosto de cantar, eu vou cantar com vocês. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, cante, cante. Ele vem com toda a autoridade e manda. Mas quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. O quê? 2, 3, vai! Quando estiver e não puder, só Ele abriu o mar. Não tenhas, oh glória, oh minha calamarraia. Ei, o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Vai! Pode chamar esse homem. Me dá um som maior. Mas a gente precisa entender o que Deus está falando. Eu estou sentindo Deus aqui. Pois quando Ele fica em silêncio, é porque Ele trabalhou aqui. Aí o que eu faço? Basta somente eu esperar o que Deus irá fazer. Escute isso aqui. Pois quando Ele estende as suas mãos, é a hora desta igreja vencer, vencer, vencer. Então simplesmente, mas está chorando, tô precisando, mas estou sofrendo. Não importa, somente louve o seu louvor. Agora é para quem crê. Deus está na frente, está abrindo o
caminho, está quebrando as correntes, está tirando todos os espinhos. Ele ordena os anjos para conosco lutar. Ele abre, eu quero ver quem vai fechar. Ele trabalha. Levante a mão comigo para comigo cantar. Oh Deus, coloque a mão no seu coração, porque você descobriu quem é Ele hoje. Los Mijes Varúcia Orima Witra Revel Esmi Jesmia Fargioloxa Kalux Mindau Azama Nusi Jerviafa Caloca Taka Zusi Tel Adocite Arumaru Comide Presvi Force Chesmia Edizens Doxa Pauadó Prefaragaia Olobequem. Eu estou sentindo Deus aqui. Revera o idiomendria Lopre Pracatominou meu farão idiosmi. Coloque a mão no seu coração para me orar por você. Ó bondoso, grandioso, maravilhoso mestre, nós estamos na tua presença aqui, meu amado Deus, e a tua palavra foi pregada aos ouvidos de quem está presente aqui, e por intermédio dos irmãos que estão assistindo pela live. Alguém foi tocado, alguém entendeu e recebeu uma resposta da tua parte aqui neste lugar. O meu desejo e meu pedido nessa oração é que todos que receberam esta orientação no raso possam ser levados para o profundo, mas não com a mente rasa. Que o Senhor possa estender a tua misericórdia sobre nós, para que possamos desfrutar da tua bondade, bondabilidade, misericórdia e benignidade, para a glória do teu santo nome. Quem pode, diga glória a Deus e diga amém.